Mais uma vez, meus amigos, meus queridos alunos do Colégio Adventista de Lauro de Freitas, entrando agora no capítulo 3 do livro de vocês, que é o último assunto da unidade, da primeira unidade. Esse primeiro vídeo sobre o capítulo 3, eu vou falar sobre a República no Brasil. Porém, para entrarmos na República no Brasil, é preciso que eu faça uma análise histórica sucinta, claro, isso aqui é uma videoaula, e essa análise sucinta sobre o início da República no Brasil e como o Brasil estava em relação à Europa e como era o mundo nesse momento. Pois bem, nós estamos aí em finais do século XIX, especificamente o ano de 1899, 1889, quando foi proclamada a República no Brasil, E nesse momento o Brasil ainda era um país caracteristicamente agrário, sua economia baseada ainda numa política escravocrata, haja vista que a abolição da escravatura só vai ocorrer em 1888, um ano antes, mas o contexto brasileiro do final do século XIX ainda era escravocrata. O Brasil, economicamente, dependia exclusivamente da agricultura, indústria zero. A produção é incipiente, o Brasil funcionava como mercado consumidor de produtos industrializados, principalmente da Inglaterra, e também fornecedor de matérias-primas. O Brasil era agrário exportador. Esse era o momento do brasileiro. Politicamente, o Brasil vivia um momento de insatisfação com relação à política monarquista de Dom Pedro II, o que resultou no golpe da República em 1889, que levou ao poder o chamado a Primeira República, que foi de 1891, com a instituição da Constituição Republicana, e os governos militares, do Marechal Deodoro da Fonseca e depois de Floriano Peixoto. Esse primeiro governo, essa primeira fase da República, que foi uma fase que eu chamo de sustentação da implantação republicana no Brasil, contou com a presença de militares no poder e a promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891. Entre outras coisas, o Brasil passou a adotar a forma de governo republicana, abolindo a interferência da Igreja no Estado e vice-versa, portanto, tornou-se um Estado laico. Além disso, a implantação dessa Constituição, a promulgação dessa Constituição, instituiu a eleição, votos diretos e secretos, e também a adoção de medidas como a federalização dos estados, ou seja, agora cada estado vira um ente federativo. A Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul passaram a ser estados e não províncias como é na República. Isso tem diferença? Tem. Porque cada estado passa a ter autonomia política. Aquilo que já era uma pretensão da monarquia tornou-se realidade durante a República. Ainda nessa transição da monarquia para a República, nós temos um grave problema, que é a questão escravocrata. Como vocês sabem, em 1888 foi a abolição legal da escravatura. Porém, na prática, isso não funcionou, pois o Brasil não possuía ainda uma classe trabalhadora que pudesse ganhar salário e que fosse diretamente responsável pela produção agrícola no Brasil. Então esse foi um meio confuso, que para solucionar esse problema o Brasil acelerou a política de importação de mão de obra, no caso a vinda de imigrantes, especificamente de italianos e também um pouco de alemães. Para ingressar nas terras que eram latifundiárias, nas mãos, é claro, da aristocracia, essa aristocracia também tinha muita influência no poder político junto aos militares. Portanto, o Brasil vivia um momento de grande instabilidade política, mesmo com a implantação da República, e também de um caos generalizado na sociedade, pois não havia ainda uma definição com relação a que fim se daria àquela população escrava e, consequentemente, a política que vinha de imigração para o Brasil. Então foi um momento muito confuso e que a gente já viu isso em capítulos anteriores, inclusive no 8º ano. Esse é um assunto que foi bastante abordado, mas que agora essa conjuntura política brasileira ela vai prosseguir. Pois bem, nesse capítulo 3, que nós vamos estudar, nós não vamos entrar diretamente na política inicialmente. A abordagem que o capítulo 3 faz é exatamente sobre a relação do Brasil com o mundo. E o mundo vivia uma época de grande busca por áreas de interesse comerciais e econômicos. Haja vista a política dos Estados Unidos com relação à América, o Big Stick, a própria doutrina Monroe, com relação aos países da América Latina. E o Brasil ainda vivia muita influência dos países europeus, especificamente da Inglaterra e da França. Foi um momento da Belle Époque, com a modernização da sociedade europeia
que exportou esse novo modo de viver, né, das pessoas, como cinema, como a moda, né, a urbanização das cidades. Isso chegou ao Brasil. A República abriu as fronteiras do Brasil para os outros países. Isso é um grande fator que esse capítulo aborda, que é justamente a relação do Brasil com o mundo e a influência da Belle Époque. O livro de vocês, ele traz algumas situações muito curiosas e interessantes. A primeira delas é falando sobre a questão da participação da sociedade nesse momento, onde a sociedade passou a viver um período de transformações, como eu já falei da Belle Époque, mas também de um contexto que favoreceu o contato do Brasil com outras culturas, não só dos Estados Unidos, mas também com os países europeus. Ok? Então, nesse primeiro momento, desse primeiro vídeo, eu estou abordando isso, e mais à frente, no próximo vídeo, o seu terceiro vídeo que eu estou mandando para vocês no nono ano, hoje todos eles serão publicados, eu vou abordar outros fatores. Um abraço a todos.